Bom, então agora eu vou chamar o segundo grupo desta noite, que é do curso de Segurança da Informação, quinto período. É o aluno Douglas Castro Guimarães, Matheus Henrique Silva Louli, Rafael Pereira Neves, com o tema Segurança em Ambientes Cloud. Certo. Boa noite a todos. Vamos iniciar a apresentação aqui sobre o tema Ambiente em Nuvem com ferramentas para tratamento de incidentes. Aí, como já falado, os participantes sou eu, Douglas, Rafael e o Matheus. Certo. A nossa apresentação vai ser baseada em cima disso. Este é o faro que eu decidi utilizar, porque na nossa apresentação foram pedidos para a gente utilizar um firewall, Dockers e um sistema para a gente poder detectar ameaças. Aí, por que eu utilizei o pfSense e não o anterior utilizado para a gente, qualquer? O IPTables, desculpa, o IPTables. O pfSense, ele é uma aplicação já voltado para Firewall, já é uma solução para Firewall. E ele, melhor de tudo, ele é gratuito. E ele é muito robusto. Então você pode utilizar muitas coisas nele, VPN, você pode rotear, você pode utilizar aplicações, mais pacotes de aplicações nele. E ele é um ambiente muito bom para ser utilizado. Então, por isso eu vim utilizar ele ao invés do IPTables. Dentro dele, espera só um minuto, eu utilizei o pacote de Suricata, que é para a gente verificar a análise de tráfego utilizado por todo mundo. Esse link que está aqui, confia no pai, é um link externo que eu usei, que se vocês tentar usar esse site aí, vai abrir, que é um IP do meu computador, que o meu firewall conseguiu abrir. Isso aqui é um Docker só de teste que eu utilizei para ver que realmente ele está aberto com porta externa. No Suricata, há esses alertas. O Suricata ele é um sistema para detectar ameaças e ele alerta e ele bloqueia. Neste caso, eu só usei para alertar. Para bloquear, ele bloqueia tudo e tem que utilizar mais alguns quesitos para eu poder configurar ele. Como, por exemplo, eu pedi para o Matheus mais cedo utilizar um Nmap na minha rede, lá na casa dele. Esse IP aqui é o IP externo dele, e esse aqui é um IP interno que está utilizado no meu firewall. Para vocês terem uma ideia, ele utilizou o Nmap, ele reconheceu que ele estava utilizando o Nmap e viu que ele estava tentando escanear minhas portas. Aqui, scan de Nmap OS Detection Probe. Aí, por isso que o Suricata conseguiu utilizar os métodos dele lá para reconhecer que tá tendo algum tipo de tráfego entre ele e minha rede. Aí, nisso, tem os Dockers, que vai ser utilizado. Esses são os Dockers que estão sendo utilizados, que foram atacados e que agora o Matheus vai falar sobre eles. Deixa eu deixar aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre o ataque que foi realizado em cima dos containers, né, que estão em nuvem, que está, no caso, na nuvem seria o computador do Douglas. O Rafael, ele vai compartilhar o slide aqui pra gente. Só um momentinho. Vocês estão vendo? Coloca para apresentar, Rafael, por favor. Isso. Bom, eu vou falar primeiro sobre o ataque e como foi feito uma auditoria em cima desses containers. Bom, se puder passar um pouquinho para frente. Bom, o ataque foi feito nesse serviço em cloud
Primeiro foi feito o Nmap, né, para poder escanear toda a rede, conforme o Douglas tinha mostrado lá, que foi detectado pelo Firewall. E após ter identificado algumas portas abertas e alguns serviços nessas portas, foi feito um ataque utilizando o Hydra, que era basicamente um brute force para tentar descobrir a senha de um serviço SSH que estava rodando dentro desse container. Então, eu dei uma imagem do ataque que foi realizada. Então, ele fez lá em torno de 25 tentativas e conseguiu achar a senha baseado no login único que tinha feito. Bom, se puder passar para frente. Bom, aí após ter feito o ataque no Hydra, eu consegui ter acesso ao SSH, então eu consegui conectar no SSH. A ideia do ataque era que o hacker ele conseguisse acessar o SSH e ao acessar essa máquina, né, através do SSH, ele iria tentar escalar o privilégio dele de dentro e após isso iria fazer o ataque dele. Então, se puder passar, por favor, Rafael. Então, para poder escalar o privilégio, dentro da máquina da vítima, eu fiz um wget em um script no GitHub, onde esse script eu dei permissão 777 para ele e executou o script. Pode passar de novo, Rafael? Então, aí, executando o script, ele faz uma série de verificações em todos os arquivos que o meu usuário tem acesso naquela máquina e tenta achar alguma maneira de conseguir escalar o privilégio do meu usuário, seja por alguma falha no kernel daquele Linux, no kernel Linux que está rodando aquele container, seja uma falha do que foi feito naquele container, alguma porta aberta, algum arquivo que me desse esse tipo de permissão. Porém, pode passar de novo, Rafael? Aí, uma das formas bem simples, né, que o script detectou é que o meu usuário, por padrão, ele já era um usuário root. Então, ele mostra, né, ele tem até uma documentação de como escalar as formas de privilégio e mostra que o meu usuário, ele é do tipo root. Então, logo que, após ter rodado esse script e ter descoberto que o meu usuário era do tipo root, eu só fiz um sudosu com a senha de usuário mesmo, tornei o usuário root e acabei realizando um ataque que era basicamente deletar tudo que tinha na máquina. Então, eu dei um rm-rf asterisco, onde ele deleta tudo. Então, a máquina, o container em si, todos os arquivos que tinham neles apagou, exceto os arquivos de imagem base, né, para poder funcionar o container. Pode passar, Rafael. Bom, a minha parte era sobre isso. Tá. Boa noite a todos. A minha parte ficou na legislação da informática, em relação a... Teve 3 itens que foram solicitados pelo professor, em relação a utilização de uma plataforma, ou de um programa em si, como o Facebook, ou uma conta no banco, ou qualquer tipo de aplicativo no celular, ele tem essa elaboração de contratos de licença de software. E nos itens solicitados foi descrever um requisito legal para exclusão de conteúdo. O pessoal coloca, o usuário coloca informações na plataforma e, de certo modo, esse conteúdo, de acordo com a plataforma que vai ser assinado pelo usuário, eles te dão os direitos para o provedor fazer umas alterações, e nessa parte eu vou mostrar para vocês. Depois vai mostrar requisitos de liberação de informação de acesso de aplicativo para autoridades. Isso é quando... Eu não vou falar muito aqui porque ele é uma forma reduzida, porque certamente todo mundo já deve entender, porque esse processo de liberação de informações para investigação civil ou qualquer tipo de investigação aberta em si, ela está dentro do Marco Civil da internet. Então, vou começar pelo primeiro item. O provedor e o usuário firmam essa parte em relação ao contrato, porque todo mundo que inicia com um aplicativo ou qualquer tipo de rede social, ele firmam esse contrato para dar essas permissões ao provedor fazer algumas alterações. No ato da adesão de serviço, um acordo particular que autoriza expressamente ao provedor, mediante provocação ou não. Essa provocação, o que quer dizer? É diante de uma penalidade de acordo com como que eu posso dizer? Com o contrato firmado. Tem a Twitch, tem outras plataformas que têm algumas leis que, se o usuário quebrar esse contrato, o provedor tem o direito de exercer aquilo que foi feito no contrato. É como um contrato normal do dia a dia. Mediante provocação ou não, exerce um juízo
discricionário, sendo possível, ao menos em tese, equipará-lo a uma espécie de mediador ou árbitro sobre tudo que é inserido no seu site. Então, ele fica responsável, o provedor fica responsável de analisar e excluir qualquer tipo de coisas, como que eu posso dizer, que não estão de acordo com a licença, com o termo assinado firmado pelo usuário. Salve melhor juízo, a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Diante ressalva final contida no dispositivo legal. Isso é voltado mais para o Marco Civil da Internet, que foi criado tem pouco tempo. Que lá tem algumas cláusulas que o próprio provedor não pode passar por cima dos direitos do usuário. Isso é como qualquer indivíduo na sociedade. Legal da coexistência, por meio do legal, por usuário, que se baseia na existência de acordo particular por meio do qual o usuário outorga o provedor poder para realizar juízo discricionário sobre o conteúdo postado, inclusive com direito de exclusão das páginas que ele próprio ou mediante denúncia do usuário, de usuários, né? Isso acontece muito no YouTube, muito na Twitch, muito no Facebook também tem, que algumas pessoas utilizam a rede social para postar coisas indevidas, de acordo com as políticas da aplicação em si. Considera prejudicial ou inapropriado. É aquilo que eu falei para vocês. O provedor, o usuário em si, a partir de firmar o contrato, ele dá permissão para o provedor fazer alterações, modificações. Isso acontece no WhatsApp, que foi até vou dar um exemplo para vocês, que foi até uma forma, de acordo com o provedor, era a lei dele, mas ele pode pegar informações, pode utilizar essas informações de todos os usuários da plataforma. Tem muita gente que simplesmente afirma esse contrato e não lê o que realmente está lá nele. Requisito de liberação de informações de acesso à aplicação para autoridades. Acesso à aplicação para autoridades. Isso é quando ocorre uma solicitação pelo juiz. A única forma que o Marco Civil pela internet permite a quebra de sigilo das informações que um usuário é quando o mesmo comete um crime, sendo necessária a coleta de informações em qualquer tipo de plataforma de acordo com as informações, coleta de informações, para ser utilizada no processo em aberto. Isso acontece quase todos os dias. Pessoas que utilizam a rede social para cometer tipo de crime, injúria, ameaça, utilizando as plataformas para fazer um tipo de crime, não um tipo de crime, mas cometendo crime de corrupção. A Polícia Civil em si faz uma solicitação para o juiz notifica as redes sociais para as redes sociais liberarem essas informações. Se a rede social não liberar essas informações por um juiz, uma solicitação pelo juiz, ela acaba sendo penalizada. E aqui está o termo o uso de software, né, o contrato de software que a gente fez, foi elaborado. E aqui está a forma básica, porque cada plataforma, de cada ferramenta, tem as suas peculiaridades. Eles colocam aqui nos contratos coisas que favorecem a eles. Às vezes, claro, não infringindo a lei do Marco Civil da Internet, mas aqui eles colocam algumas coisas que podem favorecer sempre ao provedor de internet. Ok. E a outra parte também que eu fiquei por conta foi a tecnologia emergente, que solicitou a gente mostrar as características de serviços em nuvem escolhido, apresentando métodos de criação, finalidade, características, métodos de uso, entre outros. Nesse caso, a gente não conseguiu implementar isso de fato, porque todo mundo já tinha utilizado quase todas as plataformas de cloud, então a gente não tinha como reutilizar elas, porque já tinha passado o tempo. Então, a gente baseou informações para passar para vocês os benefícios, as características de cada processo. E nesse caso, a gente utilizou a Azure. Eu pontuei 5 itens, que, na minha opinião, e também na opinião de muitos especialistas na área de tecnologia, é muito
o benefício em si da comunicação em nuvem, que é o custo-benefício, a segurança e privacidade, suporte nível alto, backup prático e com custo baixo, que eu vou explicar cada um desses itens, alta disponibilidade. No custo baixo, do custo-benefício, sempre vai ser melhor utilizar um serviço de cloud do que manter uma estrutura para manter essa aplicação em operação. Eu mesmo, hoje, eu trabalho na Petrobras, então a Petrobras em si, ela tem algumas aplicações na nuvem, que nesse caso eles utilizam a Amazon, mas tem muitos outros que, por ser sigiloso, por ser informações de compra e venda de combustível, vagões de trem, e todas as informações são mantidas em aplicações internas, e o custo de operação, de manter uma estrutura com switches, com servidores, com equipamentos de ar-condicionado, especialistas, porque cada área tem que ter um especialista em rede, especialista no SAP, que é um sistema que eles utilizam para otimizar o trabalho deles, um serviço de suporte, que além do suporte nas bases, que hoje eu trabalho na base Begum, e eu sou responsável de suporte ali, mas também tem um suporte de helpdesk. Então, tem outra equipe que fica especializada somente para dar suporte nessa parte. E essa estrutura toda fica muito cara e tem muitas empresas que não conseguem manter isso. Então, para facilitar e de uma forma de as empresas ganharem dinheiro, que facilitando, né, vendendo facilidades, criam as nuvens. Segurança e privacidade. Essa parte é aquela mesma coisa do contrato. Quando você contrata um serviço desse, ele tem uma afirmação de contrato, e nesse contrato a própria aplicação te dá garantias de manter suas informações seguras e a privacidade de tudo aquilo que você tem ali dentro. Com isso, você não tem que gastar com especialista em segurança, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está formando em segurança da informação. Não precisa manter esses profissionais sempre atualizados, não gastando com lei trabalhista. Então, de uma forma otimizada, eles vendem esse tipo de serviço. Suporte de alto nível. É a mesma coisa do segurança e privacidade. Sempre vai ter um especialista. Quem vai ficar responsável de manter esses profissionais no mercado não, sempre atualizado e mantendo a aplicação sempre atualizada é a própria Azure. Então, as pequenas empresas que trabalham, igual pode ser um Piracanjuba da vida, ou pode ser um banco nem tanto, mas uma grande mercearia, uma grande rede de venda de ferramentas, eles podem colocar todas essas aplicações na nuvem para ficar muito mais fácil para manter isso. Backup prático e com custo baixo. Essa parte é muito importante, porque o backup é uma parte crucial para a aplicação, para a empresa em si, porque não pode perder esses dados, e se acontecer um tipo de ataque de indisponibilidade, o profissional vai vir ali recolocar todas as informações, e aí já vai para a parte de manter um profissional. Nesse caso, a própria Azure mantém esse processo de manter o backup sempre atualizado, tem uma aplicação fácil, interativa, que o profissional, a pessoa que vai manter o Azure, que é uma pessoa que tem que saber mexer, vai configurar para fazer esse backup instantâneo. E o custo baixo é que realmente não precisa preocupar com estrutura. É a mesma coisa a parte do custo-benefício. Você não precisa se preocupar tanto com a com storage, para manter essas informações, e com isso não precisa de ar-condicionado, profissional de qualidade, toda aquela parte que faz o Azure ser uma boa opção para pequenas empresas. Alta disponibilidade. Isso é a mesma coisa na área de segurança. No contrato, que junta também no contrato firmado pelo usuário, te garante a disponibilidade nesse período. Por ser uma empresa muito grande e ter profissionais de qualidade e ter uma estrutura de segurança de qualidade, a alta disponibilidade é quase contínua. Dificilmente você vai ver um ataque em grande escala em cima de uma plataforma dessa, de uma empresa tão grande dessa, e vai afetar mundialmente. Dificilmente o seu site pode ficar fora do ar. Projeto integrador. No projeto integrador foi solicitado para colocar os conceitos do PIL-BOK em cima do que a gente foi feito. Então, nesse caso, realmente eu fiz um pequeno declaração de projeto, e aqui foi colocadas as informações de que realmente foi feito, como que foi feito e como foi feito a chegada dos objetivos do projeto. Então, com esse documento, a gente tem um tipo de... Não é um tipo,
mas uma forma de orientar como que foi feito, como que é feito o projeto, quem foi o responsável por cada item, e dessa forma o projeto ficou mais organizado, ficou uma forma mais otimizada o processo em si. E é isso. O projeto foi isso, rapaziada. Muito obrigado. Que bom. Finalizou? Então, não, ainda não. Falta algum coisa? Agora, voltando à minha parte, Uhum. vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Sim. Então, sobre a questão da auditoria forense em cima dos containers que foram atacados. É que eu estava dando tempo de abrir minha máquina aqui, enquanto o Rafael estava terminando a apresentação dele. Estou demonstrando aqui minha tela. Então, aqui do meu lado, aqui na minha tela, eu tenho esse software chamado Autopsy, que é onde, que nele a gente vai fazer uma autópsia de toda a máquina virtual. Então, uma das partes do projeto integrador era a gente fazer uma perícia em cima do container, né, do container que estava em nuvem, antes dele ser atacado e após ele ser atacado. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o clone de Ubuntu, né, que é a minha máquina antes dela ser atacada, onde nela tem todos os meus arquivos que ainda que não tinham sido deletados. E aqui eu consigo até verificar outras coisas, como o serviço estava rodando estava rodando antes do ataque, quais eram os usuários que estavam cadastrados nesse SSH, nesse serviço. E mais abaixo, nesse outro disco, eu tenho esse disco, no caso, ele é o disco que foi atacado, né? Ele é o container que, após o ataque. Então, nele, se eu verificar, realmente não vai aparecer nenhum dado, porque, como demonstrei no ataque, tudo foi apagado. Porém, o Autopsy, ele ainda assim consegue recuperar os arquivos que foram deletados. Então, se eu vier aqui na parte de Views, eu vou ter a parte de Deleted Files, onde eu vou conseguir verificar todos os arquivos que foram deletados, e de cara ele já me fala que todos os arquivos deletados foram os arquivos do sistema, né? Então, basicamente foi tudo deletado. E com ele eu consigo recuperar algumas informações. Então, uma das informações, inclusive, que estava nesse disco, era até mesmo um arquivo texto que estava na pasta usuários, né? Na pasta Home. Inclusive, se eu procurar ele aqui, inclusive eu consigo até mesmo procurar um arquivo que foi deletado e até mesmo olhar o conteúdo desse arquivo, por mais que ele tenha sido deletado de forma completa, né? Que foi dando aquele comando. A minha máquina está um pouquinho lenta, por isso demora para carregar. Bom, deixa eu pegar aqui, documentos, plain text. Então, no caso, um dos arquivos que a gente tinha criado antes mesmo do ataque foi esse arquivo texto.txt, onde nele eu consigo verificar o que estava escrito nesse texto, né? E o Autopsy não é somente para recuperar os arquivos, mas sim também a gente consegue até mesmo verificar os arquivos de log que foram deletados. Então, a partir desse arquivo de log, a gente conseguiria saber de onde veio o ataque, quem fez o ataque, fora toda aquela questão da segurança do pfSense e do Suricata. Então, é isso. Somente demonstrando um pouco do Autopsy. Bom, então a gente está finalizando agora a apresentação. Ok, pessoal. Obrigada pela apresentação de vocês, viu? Muito bom, né, ver mais uma vez aí vocês apresentando e obtendo cada vez mais conhecimentos, né? Inserindo cada vez mais ferramentas relacionadas à segurança da informação, né? Eu pude participar da apresentação do projeto semestre passado de vocês, né?
e vocês fizeram também uma excelente apresentação, mostraram o ambiente, né, na realidade aí em nuvem, e hoje vocês mostraram aí como é que faz o tratamento de incidentes usando, né, umas ferramentas baseadas aí em nuvem. Então, foi muito interessante, gostei muito da apresentação de vocês, parabéns, vocês também estão saindo, né, praticamente saindo da faculdade, 5º período, né, Rafael? 5º período, chegou o 5º período, né, tão esperado, e assim, eu me lembro, né, que fui professora de vocês também no 1º, 2º período, né, e eu lembro que vocês falavam, nossa, professora, vai demorar, nós estamos iniciando agora, eu falei, vai passar assim, ó, num piscar de olhos, quando vocês vê, vocês já estão no 5º período, estão saindo da faculdade, e chegou, né, tá chegando esse momento, tá, gente? Não, é a experiência que a gente pega, a gente olha o nosso conhecimento no início e pega tudo que a gente aprendeu e fala, caralho, a gente realmente, a gente pegou muito conhecimento, assim, tanto da faculdade... Mas uma grande diferença, né, Rafael, de como a gente entra e como a gente sai, né? Sim, a gente como pega... vocês entraram no 1º período e como vocês estão saindo hoje. Nossa, é muito gratificante. Para a gente é uma honra poder, né, ouvir vocês, ouvir as apresentações de vocês, né, e ver o quanto vocês evoluíram, o quanto vocês aprenderam, né? Sempre foi aí um grupo bem dedicado, né? Muito dedicado, a gente sempre colocou os desafios na mão de vocês, vocês sempre corresponderam, né? E isso aí é muito bom, tá? Desejo alguns alunos vão estar muito sucesso para vocês aí nesse mercado, nesse mundo de trabalho, tá? Logo, algum profissional... sempre encaminhando aí para vocês as vagas que estão surgindo, né? Via logo o Charlão vai voltar fazendo palestra lá na faculdade, hein? O Charlão falou. Tá vendo, ó? Vocês viram que veio um ex-aluno nosso, né? Fazer a live sobre a lei LGPD, né? Então, a gente está sempre convidando vocês, acompanhando vocês aí no mundo do trabalho também. A gente nunca esquece, tá? Claro, né? Lógico, né? Nós sabemos quem nós estamos colocando lá no mercado de trabalho. Isso aí é muito importante, né? A gente valoriza muito, tá? Parabéns. Eu vou pedir ao professor Gustavo Vinhal para estar fazendo as considerações aí da apresentação do trabalho de vocês. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Queria aí dar meus parabéns ao Douglas, Matheus, ao Rafael. E, enfim, eu vi o rosto do Rafael, né? Em todas as aulas ele nunca abre a câmera e agora ele abriu. Versão mulher. Então, eu queria dar meus parabéns, gostei bastante da apresentação também. Vocês foram mais bem práticos, a professora Kelly falou, apresentar as ferramentas. Sou professor de vocês em auditoria forense, né, e eu percebi que vocês utilizaram o software que eu tinha passado, né, o Tox, então aprofundaram mais e viram um caso bem na prática mesmo, e que vocês podem utilizar aí no mercado de trabalho na vida de vocês. Só, assim, a apresentação foi boa, eu só queria pontuar um detalhezinho. Porque durante a apresentação, em alguns pontos, vocês falavam assim, eu fiz, né, alguma coisa, e assim, o trabalho é em grupo, né? Então, acredito que não foi uma pessoa que fez, foram todos. Então, é só tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Mas só que, de resto, meus parabéns para os 3, né? E continue assim, e sucessos aí na vida profissional de vocês. Obrigada, professor Gustavo. Professor Rafael, você quer fazer alguma consideração ou falar um pouco do projeto desse grupo? Bom, parabéns aí, pessoal, pela apresentação. Então, assim, como a gente já estava acompanhando os projetos, né, eu pessoalmente, né, com a eventualidade que aconteceu aí com o professor Leonardo, né, com o problema de saúde que ele teve, acabou que eu acompanhei essa turma em várias outras disciplinas também. Então, eu virei o tio Rafael, né? Não é a primeira vez que isso acontece, então meio que virei professor de pré-escola, entendeu? Dou aula de geografia, história, ciências sociais, tudo.
né? Então, assim, brincadeiras à parte, é uma honra ter trabalhado aí com vocês, pessoal. Assim, o resultado que vocês mostram aí no projeto integrador dá muito orgulho na gente. Porque, na verdade, assim, para quem tá de fora, vem aquele velho ditado, tá vendo as pingas que a gente toma, mas não tá vendo os tombos que a gente leva. Colocar essas aplicações para rodar e fazer todo esse cenário funcionar não é coisa fácil. Não mesmo. Inclusive, eu vi até que estava tendo alguns problemas com Autopsy, a questão do Autopsy com Docker de última hora, e a vida de TI é isso. Né? A gente pega problema 11 horas da noite, socorro, o que aconteceu? O Docker, o Autopsy não está embora, ver se a gente acha alguma coisa. Achei interessante a opção por outra ferramenta de firewall também, apesar de a gente ter abordado o iptables em sala, mas é interessante justamente porque é uma coisa que serve de gancho para a gente, para explicar até porque tem mais gente de outros períodos, inclusive vários alunos do primeiro período aqui. Não se apegue demais a uma ferramenta específica, se apegue a um tipo de solução. Então, tipo, não é que você estava trabalhando com iptables. Não, a gente estava trabalhando com firewall. iptables era só a desculpa, ele era só o sabor da pizza que a gente estava utilizando. Entendeu? Que a gente pediu. Mas nada te impede de você utilizar e buscar por outras ferramentas. A ferramenta Docker hoje ela é maravilhosa. Daqui a 5 anos, talvez ninguém nem fale mais de Docker. Mas a ideia de container continua, a ideia de containerização, de virtualização, creio eu que isso veio para ficar. Então, ferramentas passam, né, conceitos e tecnologias ficam. E é muito importante ter esse conhecimento desses conceitos. Tá? No mais, assim, achei o trabalho extremamente completo, bem apresentado. Talvez só o Rafael aí deu uma de Cirineu aí, carregou um pouco mais de peso aí em termos de apresentação textual, em termos de tempo, mas também pudera, porque o tema abordado ali era um tema que exigia um pouco mais da parte de texto, né? Como disse, mostrar um firewall funcionando parece que é super fácil, mas demorou horas para aquilo ali ficar pronto, né? Então, e muito tempo, certo? Então, parabéns aí, agradeço a oportunidade novamente de ter trabalhado aí com vocês e aguardo ansiosamente aí o próximo grupo para a gente poder ver os resultados também. Ok. Obrigado, professor Rafael, pelas suas considerações, né? Só pegando um adendo aí na sua fala, né? Então, assim, quando a gente fala, virei professor de matemática disso, né? Ou de outras, né, componentes, mas todos eles, né, no qual você assumiu, são componentes de sua competência, professor, tá? Então, com certeza, a competência para assumi-los você tem. 22 anos dando aula, dá a gente algumas skills meio Skyrim. Exerceu muito bem, hein? Exerceu muito bem. Rafael é muito foda. Então, né, a escolha geralmente é por área, né, e por perfil específico. Está garantido. Certinho, pessoal. Obrigado, viu, pela apresentação de vocês.